Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 17 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O pecado engana e destrói. Esta mensagem trazida por Jeremias é uma verdade que até hoje nós precisamos tomar cuidado. Veja só, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravando na tábua do seu coração e nas portas dos seus altares. Seus filhos, lembras dos seus altares, dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros, ó monte do campo, os teus bens, os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás. Da tua herança eu te darei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste da minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solidário no deserto e verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verde. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse texto aqui faz-nos lembrar do Salmo 1, versículo 3. Ele fala exatamente esta verdade, da importância da árvore estar plantada junto aos ribeiros, né? E os benefícios que é colhido por isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, e assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, no seu fim será insensato. Trono de glória, agora Jeremias vai falar sobre clamar a Deus, né? Que é aquele que pode nos socorrer dos nossos inimigos. Trono de glória enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixam serão envergonhados. O nome dos que apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, que é fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que me dizem: onde está a palavra do Senhor, que se cumpra? Mas eu não me recusarei ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me seja motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Sejam envergonhados o que me persegue, e não seja eu envergonhado, assombre-se eles, e não me assombres eu. Traze sobre eles os dias maus e destrói com dobrada destruição. Assim diz o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entra e sai os reis de Judá, como também as portas de Jerusalém. E disse-lhe: ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá, todo
o Judá, todos os moradores, assim diz o Senhor, guardai-vos, por amor à vossa alma, não carregueis carga no dia de sábado, nem introduzas pelas portas de Jerusalém. Não tires carga das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei aos vossos pais. Então, aqui estamos falando da primazia do dia do descanso, isso mesmo, que Deus instituiu lá em Êxodo 20, versículo 8, né? Deuteronômio 5 também, 12 a 14. Mas não atenderam, não inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a vossa cerviz. E olha só o que mais. Às portas dessa cidade entrará reis, príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros montados, cavalos, eles, seus príncipes, homens de Judá, moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Se devera me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificares o dia do sábado, não fazendo nela obra algum. Então ele fala dos benefícios que eles vão colher se assim eles cumprirem. E aí ele fala, mas se não ouvirdes, por isso não santificardes o dia do sábado e carregares cargas quando entrardes pela porta de Jerusalém do dia de sábado, então acenderei fogo nas tuas portas, o qual consumirá palácios de Jerusalém e não se apagará. E aí nós podemos ver capítulo 18, que talvez seja o capítulo mais famoso do livro de Jeremias, vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que estava entregue numa obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia se estragou na sua mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós o que fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante a mim, não der ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos agora, cada um do seu mal proceder. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso a outros ídolos, que fizeram tropeçar no seu caminho, nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra espanto e objeto de perpétua subiu. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental eu espalharei diante dos inimigos, mostrar-lhe-ias
as costas e não o rosto no dia da calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar lei ao sacerdote, nem ao conselho dos sábios, nem palavras de profeta. Vinde, firamo-no com língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que estão contendendo contra mim. Acaso pagar-me-á mal por bem? Pois abriram cova para minha alma. Lembra-te e te compadeces à tua presença para interceder pelo meu bem-estar e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome, ao poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúva. Seus maridos sejam mortos à peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça o clamor das suas casas quando trouxerem bandos sobre eles de repente, porque abriram a cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Triste, né? O seu povo fizeram isso para com o profeta. E aí o Senhor diz: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo, anciões do sacerdote, sai ao vale do filho de Inom, que está à estrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E disse: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que ele dele ouvir, retire-lhe-ás os ouvidos. Portanto, me deixaram, profanaram este lugar, queimaram incenso a outros deuses, e nunca conheceram, nem ele, nem seus pais, nem os seus reis de Judá, encheram este lugar de sangue inocente, edificaram altos a Baal para queimarem os seus filhos no fogo do holocausto a Baal, e nunca lhes ordenei, nem falei, nem que passou pela minha mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar não será chamado Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Então já é a segunda vez que Deus fala sobre o vale da matança, isso mesmo. E aí ele fala: falo-eis comer carne dos seus filhos, carne das suas filhas, cada um comerá a carne do seu próximo no cerco e na angústia em que apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor do Exército, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, e que não pode mais refazer-se, ou aterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para enterrar. Assim farei deste lugar, diz o Senhor, dos seus moradores, farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém, as casas dos reis de Judá serão imundas, como lugar de Tofete. Também todas as casas cujos terraços queimaram incenso e todo o exército dos céus que ofereceram libação a outros deuses, né? E nós vamos ver amaldiçoado Passur, que meteu o profeta no tronco. Passur, ele era filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor. Ouviu Jeremias profetizando estas coisas, então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E no dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama de Passur, e sim terror por todos os lados.
Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo, para todos os teus amigos, estes sairão a espada de teus inimigos, teus olhos verão, todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás a espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as coisas preciosas, sim, todos os tesouros da casa do rei de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-lo, tomá-los e levá-los para a Babilônia. Persuadiste-me, ó Senhor. Aqui é o lamento do profeta. Persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me tornou opróbrio, o ludíbrio todo dia. E quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isto me foi no coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, e já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciaremos todos os seus íntimos amigos que aguardam de mim, que eu tropece dizendo, bem pode ser que deixe de persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas, Senhor, estás comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afrontas perpétuas que jamais esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinha os afetos de coração, permite que veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. E o sofrimento do profeta é tão grande que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. No final aqui do capítulo 20, ele diz assim, maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia em que deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja este homem como a cidade do Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia o alarido. Porque não me matou Deus no ventre da minha mãe, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque eu saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam a vergonha dos meus dias? É assim que ele finaliza o capítulo 20. E amanhã nós continuaremos, com a destruição de Jerusalém trazida por Nabucodonosor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude. Guie os nossos passos, não permita que sejamos enganados por nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.